Olá, bom dia. Nosso trabalho é sobre novas tecnologias no tratamento de águas e esgoto, com foco em hospitais e hemodiálise, para a disciplina Qualidade de Águas, até o 023. O grupo é composto por Rodrigo, Tainara, Tairine, Vitória e Vitor. Nosso sumário é composto por conceito, hemodiálise, inovações e referências. No hospital ocorre um consumo de água muito alto, e sua qualidade segue os critérios de potabilidade e minerabilidade diferenciados. A água para hemodiálise, ela segue os padrões da RDC 154 de 2004, RDC 33 de 2008 e RDC 11 de 2014. Se essa água for proveniente da rede pública de poços artesianos ou de outros mananciais, deve estar de acordo com a portaria GMMS 36 de 90 ou de acordo com o documento legal que venha substituí-lo. No processo de hemodiálise, em uma única sessão com duração de cerca de 4 horas, são necessários até 400 litros de água desde o processo inicial. A água entra em contato direto com a corrente sanguínea do paciente para que ocorra a diluição de soluções concentradas de sais e a filtração no sangue. Se não for corretamente tratada, pode transferir contaminantes para os pacientes, causar diversos sintomas, induzir alterações metabólicas importantes ou até levar à morte. O tratamento, armazenagem e distribuição dessa água deve seguir as normas estabelecidas pelas autoridades e monitorar parâmetros microbiológicos e físico-químicos. Os procedimentos de tratamento eles são realizados por meio de aparelhos, como os filtros de profundidade, abrandadores, filtros de carvão ativado, deionizadores, ultrafiltração, ultravioleta, ozonização, osmose reversa e osmose reversa dupla passo. As características físicas e organolépticas da água potável adequadas, segundo a portaria GMMS número 82 de 3 de janeiro de 2000, nos dizem que a frequência de verificação para os aspectos cor, turvação, sabor, odor, cloro residual e pH devem ser diárias. E para cor, turvação, sabor e odor, esses parâmetros devem ser ausentes. O odor e o sabor dizem sobre substâncias dissolvidas na água ou gases dissolvidos na água, enquanto a cor e a turvação se dizem sobre partículas finamente dispersas no corpo da água. E o cloro residual livre deve ser maior do que 0,2 miligramas por litro, porque, se zerado, pode causar hemólise aos pacientes. Os coliformes totais dizem sobre contaminação por fezes de animais de sangue quente, e a contagem de bactérias heterotróficas deve ser no máximo a 200 unidades formadoras de colônias por ml, e as endotoxinas, que são toxinas liberadas com a morte dessas bactérias na água, não pode ultrapassar 2 unidades de endotoxinas por mililitro. O padrão de qualidade de água tratada utilizado na preparação de solução para diálise, segundo o quadro 2 da RDC número 154 de 2004, diz que determinadas substâncias não podem passar de um valor para continuar sendo segura para diálise. As que estão em negrito são as que nós vamos destacar. O alumínio não pode passar de 0,01 por poder causar epilepsias e mal-estar e levar a óbito. O cobre pode provocar defeitos congênitos ao feto em caso de mulheres grávidas. O sódio pode levar à hipertensão. Pode passar. O cálcio e o magnésio podem levar à síndrome da água dura, que causa náuseas, vômitos durante a hemodiálise, e o zinco pode levar à anemia hemolítica ao paciente. Aí nós temos mais substâncias que não vem comentar no momento. Os procedimentos de limpeza devem ser semestrais para o reservatório de água potável e no reservatório e no controle bacteriológico e no reservatório de água tratada para diálise, esses tratamentos devem ser mensais. O método de osmose reversa é comumente usado para obter a água com padrão adequado para hemodiálise.
Osmose reversa é a separação do solvente do soluto pela aplicação de uma alta pressão sobre uma membrana semipermeável. Dessa forma, nesse sistema, de um lado da membrana temos a água potável e do outro lado a água tratada para hemodiálise. O sistema é constituído por 3 filtros: multimídia, carvão ativado e abrandador. No filtro de carvão ativado, usa-se a casca de coco e impregnados com prata coloidal, e a desinfecção ocorre com ozônio ou hidróxido de sódio. No filtro multimídia, filtragem de 50 micrômetros, usa-se zeólita e a desinfecção é feita com APC, hipoclorito ou ozônio. Já no filtro abrandador, ele protege a membrana e remove cálcio e magnésio, aumentando sua vida útil. Ele é feito de resina catiônica com um ciclo de sódio e a desinfecção é feita com APC. Aqui temos o fluxograma do sistema de tratamento de água. Começa pelo reservatório de água potável, ela passa pelo filtro de areia, logo após pelo abrandador e depois pelo filtro de carvão. Logo em seguida, ela passa pelo módulo de osmose reversa e a partir dali 70% é água tratada e 30% da água é drenada. Essa água tratada, ela entra no centro de distribuição e é direcionada para salas de reuso, sala de concentrados e máquina de diálise. A distribuição da água em uma unidade de hemodiálise. A maior parte da água é água tratada, sendo 37,06%, e é importante falar sobre a água do rejeito, que ela é quimicamente contaminada, porém possui algumas possibilidades de uso, como o uso sem restrições, por exemplo, o uso predial sem fins potáveis, como banheiros e pias. Esse fluxograma ele demonstra os principais pontos críticos no sistema de hemodiálise e quais as medidas devem ser empregadas para minimizar possíveis contaminações. No reservatório de água potável, é necessário realizar uma higienização semestral. Nos sistemas de filtração, uma regeneração periódica das resinas, desinfecção mensal e troca do carvão anualmente. Já no sistema de osmose reversa, é necessária uma manutenção ou troca das membranas. É importante realizar a higienização nas tubulações do reservatório da máquina de diálise regularmente. E para inibir ainda mais qualquer tipo de contágio, recomenda-se que os reservatórios de água purificada sejam compostos de material atóxico e não tenham cantos e tenham um fundo cônico, que facilita o esvaziamento total. Bom, no quesito das inovações, nós trazemos aqui 2 artigos. O primeiro sendo o reaproveitamento do rejeito de tratamento de água no setor de hemodiálise. Esse artigo foi produzido por 3 professores do curso técnico em enfermagem de Ilha Solteira. Bom, nesse artigo, ele tem o objetivo, de avaliar a viabilidade técnica do reaproveitamento do rejeito proveniente da osmose reversa no tratamento de hemodiálise. Então, foi referenciado um hospital de Ilha Solteira, que fica no estado de São Paulo, divisa com o Mato Grosso do Sul, onde ele é referência para 12 municípios diferentes ao entorno. Nisso, ele foi, para tal artigo, foram referenciadas 3 etapas, sendo a primeira bibliográfica, a segunda a coleta de dados e a terceira a pesquisa na legislação e alternativas também. Bom, nisso, as autoras conseguiram elencar 4 pontos de coleta de água. Esses pontos, eles são o quê? Para avaliar o tipo de a qualidade daquela água nos determinados estágios, digamos assim. Então, o ponto 1 é a pré-osmose. A pré-osmose, ela é antes da água chegar no hospital. Ponto 2 é a pós-osmose reversa, ou seja, já a água que será encaminhada para o tratamento. O ponto 3 é a água tratada em si entrando na máquina de hemodiálise. E o ponto 4 seria a água do dialisado, ou seja, a água que já passou pelo processo de hemodiálise. Assim, as autoras elas elencaram que nos 4 pontos de amostras não foram as concentrações de bactérias heterotróficas, elas foram abaixo de 1 a 10 a 2, unidade de forma de colônia por ml. Com isso, então, elas conseguiram elencar a qualidade, dessa água para outros tipos de uso. Aí, nesse resultado, então, com essa qualidade que elas declararam ser excelente para o processo,
nessa unidade, elas tiveram que elencar também que ela possui 17 máquinas de hemodiálise, sendo que elas atendem 51 pacientes ao dia. Então, cada paciente ele utiliza em uma só sessão 120 litros de água, totalizando no final de cada dia 6.120 litros. Então, esses processos, né, dados ao também processo de osmose reversa, elas viram que tinha um desperdício de aproximadamente 40%, formando um rejeito, que esse rejeito ia ser encaminhado como efluente para o tratamento. Aí, o que acontece? Esse efluente, eles conseguiram pegar boa parte desse rejeito, que seria, né, ponderado, né, jogado fora, e conseguiram elencar classes de usos. Então, classes de usos de resíduos, só que para o próprio hospital. Então, eles conseguiram lavar carros, né, as ambulâncias do hospital, usos em lavagem de piso, calçada, irrigação de jardins, principalmente, né, área externa de pisos, né, descargas do próprio hospital e também, né, regar outras regiões que precisariam de um uso não nobre daquela água. Isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto de reaproveitamento da água de rejeito do sistema de osmose reversa de hemodiálise da UTI adulto. O projeto em questão, ele busca implementar um sistema de reaproveitamento da água de rejeito do sistema de osmose reversa que trata a água usada nos equipamentos de hemodiálise que funcionam dentro de uma UTI adulto. Esse projeto, ele foi implementado em um hospital estadual de Diadema, onde existem 4 pontos de terapia hemodinâmica. A infraestrutura hidráulica que existia para o sistema de hemodiálise direcionava toda a água de saída de máquinas de hemodiálise para a rede de esgoto, inclusive a água de rejeito, que não apresentava uma contaminação biológica. Foi preciso a aquisição de alguns equipamentos e instalações novas para implementar esse sistema de reutilização, e para isso foi investido inicialmente cerca de R$ 1.800. E o objetivo é que toda a água que antes era rejeitada fosse utilizada nas 2 caldeiras do hospital. Toda a equipe que opera o sistema de hemodiálise recebeu um treinamento para fazer o descarte da água de rejeito e de efluentes do sistema de hemodiálise de uma forma correta. Foi implementado na saída do sistema de osmose reversa um esquema de identificação de cores para facilitar a operação e viabilizar a reutilização do rejeito, como a gente pode observar na imagem. Então, como resultado, o projeto em questão conseguiu estimar que o consumo de água em todo o sistema de hemodiálise era de cerca de 70 metros cúbicos ao mês, e que desse volume, 45% era desprezado. Então, com a implementação do projeto, esses 45% eles poderiam ser reaproveitados, promovendo uma economia de cerca de 31,5 metros cúbicos de água potável, que seria destinada ao consumo das caldeiras. Além da economia da água potável, houve também uma economia de cerca de R$ 415, mais ou menos, ao mês, considerando a taxa que é aplicada pela Sabesp. Essas foram as referências utilizadas pelo grupo. Muito obrigada.